Explica pra gente, assim, existe diferença entre alergia e intolerância? É a mesma coisa? Explica para as pessoas pra gente desfazer essa confusão. É diferente. Como eu te falei, o alergista imunologista, ele é especializado em doenças imunológicas. Uhum, Então, a alergia é uma doença imunológica, ou seja, existe uma resposta ali de anticorpos ou de algumas células que causam a reação das células de defesa do de nosso corpo, defesa. né. Já a intolerância, ela é uma falta de alguma enzima. Uhum, Então, no caso da intolerância à lactose, a gente não consegue digerir a lactose porque falta a enzima lactase no nosso intestino. uhum, Isso pode acontecer com glúten, pode acontecer com grãos, né, leguminosas, soja, ervilha, feijão. Pode acontecer com alguns alimentos, mas é diferente. É importante a gente conseguir diferenciar, porque o grande prejuízo que um falso diagnóstico pode levar, além de muitas vezes uma exclusão alimentar desnecessária, então, se você é intolerante à lactose, você pode tomar leite sem lactose. uhum, Só que se você é alérgico a leite, e aí essa alergia é a proteína que tem no leite, o leite zero lactose também tem a proteína do leite. uhum, E aí você pode, inclusive, ter risco de vida. Na intolerância não há risco de vida, em uhum, hipótese nenhuma. uhum. Na alergia, sim. Que na intolerância acaba sendo uma questão mais digestiva mesmo, né, assim, da Digestiva, digestão daquela sim. proteína, daquele, Os né. sintomas são de má digestão, então você pode Uhum, ter diarreia, distensão abdominal, ficar todo uhum, estufado, às vezes com muito enjoo, pode até vomitar, uhum. mas não vai passar disso. Uhum. E na alergia, por exemplo, à proteína do leite, os sintomas são outros? São outros. Existem vários tipos de alergia. Uhum, Então, assim, a alergia alimentar, ela não é uma doença única. uhum, Ela é uma denominação para um conjunto de doenças. uhum, Então, você pode ter desde aquela alergia que ocorre muito rápido, que é a alergia mediada por IgE, que você toma, por exemplo, o leite, na mesma hora você começa a ficar empolado, pode ter uhum, falta de ar, pode fechar a glote, pode desmaiar. uhum, Eh, e de outro lado, você pode ter sintomas mais brandos, pode ter diarreia, às vezes alguns sintomas que até parecem com a intolerância, mas que intolerância, na né. verdade são alergia. Uhum, Pode ter vômitos, uhum, pode ter sangramento nas fezes, acontece muito com bebê, né, o cocôzinho com raias de sangue, assim, isso hum, pode ser também manifestação de alergia. perfeito. Geralmente a gente associa alergia isso como a gente estava falando, né, assim, em relação à alergia alimentar, né, as pessoas também associam isso, assim, de eu sou alérgico desde criança ou eu não sou alérgico, então nunca fui, então não preciso me preocupar, né, assim, enfim, não. Uhum. Toda alergia alimentar aparece já na infância ou adultos também, assim, nunca tive nada e posso passar a ter alergia? Pode acontecer. Existem alguns alimentos que são mais comuns de darem alergia na criança. Uhum, Leite, ovo, soja, são alergias muito clássicas da infância. uhum, Já outros alimentos, por exemplo, nuts, amendoim, uhum, camarão, né, frutos do mar, são alergias que podem acontecer na infância e também podem aparecer na vida adulta. uhum, Na vida adulta, geralmente aparece alergia a alimentos que a gente não come tanto. Então, uhum, por exemplo, camarão é uma coisa que a maioria de nós não tem o hábito de comer todos os dias, uhum, né? Ao contrário de leite, de produtos lácteos, por sim. exemplo. Então, se você sempre consumiu camarão, mas às vezes, uma vez a cada 2, 3 meses, eu mesma nem isso, assim, eu não sou muito fã, então é eventual o meu Uhum. consumo de camarão. Eu posso um dia comer e apresentar uma reação alérgica, Uhum. Mesmo já tendo comido mesmo várias já outras tendo comido várias vezes. vezes. Uhum. Pra alergia alimentar, existe cura, assim, existe tratamento também, assim, a ponto da pessoa conseguir, por exemplo, né, no período ali, bom, identificada a alergia, principalmente sintomas graves desses, a gente vai precisar, né, fazer uma restrição ali pra pessoa não se expor, né. Uhum. Mas o tratamento cura? É possível a pessoa ficar curada e nunca mais ter nenhuma questão ali com aquele alimento? Sim e não. Depende do tipo de alergia. Uhum, Algumas alergias classicamente curam sozinhas. Então, essas que eu falei que são mais comuns da infância, leite, ovo, soja, elas normalmente o que se espera delas é que ao longo da infância elas melhorem. uhum, Então, assim, até os 5 anos, mais ou menos metade das crianças com alergia a leite vai curar, e até os 16 anos, quase todo mundo vai curar. uhum, Só que o que a gente tem visto de uns anos para cá é que as alergias alimentares têm aparecido cada vez mais.
elas têm ficado cada vez mais graves e elas têm durado mais. Uhum. Então, para alergias IgE mediadas, que são essas alergias que são as mais perigosas, que podem fechar glote, enfim, né? Trazer um risco maior mesmo de vida, a gente tem um tratamento que se chama o tratamento de desensibilização. Uhum. É um tratamento trabalhoso, que demora, que oferece até um certo risco de reações, mas que no final dura mais ou menos uns 4 meses essa fase de indução de Uhum. tolerância, e aí depois desses 4 meses a pessoa está livre para consumir o que ela quiser. A Uhum. gente não fala que é uma cura, a gente fala que é uma desensibilização, por quê? Ela tem que consumir aquele alimento todo dia. Uhum. Porque se ela parar, a alergia pode voltar. Que é um pouco aquilo que a gente falou do treino, né, você precisa É, continuar treinando o sistema exatamente. imune a responder, identificar aquele alérgeno e falar assim: "Ok, tudo bem, Isso. você fica aqui". Se você para de apresentar aquela substância, meio que com o tempo voltaria ao estágio anterior, assim, né, Sim, de, ter esse estranhamento e essa reação muito intensa, é isso? sim. Uhum. Então, assim, quando você tem uma criança, a desensibilização ela também pode ser feita em adultos, mas principalmente, né, em crianças, porque vem muito ali da questão da alergia a leite, ovo, amendoim. Quando a gente entende que essa criança tem uma alergia muito grave e que a gente está vendo que não vai curar sozinha, e a gente consegue ver isso através de exames e das próprias reações que a criança apresentou, aí a gente indica o tratamento. Não é para todas as alergias. Uhum. Mas é uma opção, principalmente para os mais graves. Uhum. Perfeito. Outra Natália, outra coisa pode falar, que fica à a vontade. gente pode fazer também, além da desensibilização, e aí para casos menos graves, Uhum. é um outro tipo de tratamento, que também é para alergia e já é mediada, que é o protocolo BAKED. O que Hum. é isso? Eu não vou induzir a tolerância do paciente, eu vou ajudar um corpo que já está caminhando nessa direção. Uhum. Então, assim, vamos supor que você tem alergia a ovo. Através dos seus exames e da história que você me conta, eu consigo entender se o seu corpo está caminhando para cura ou não. Uhum. E aí eu vou acelerar essa cura. Então eu faço um teste de provocação oral com você, ou com um macarrão que contém ovo, ou com um bolo. Uhum. E se você passar nesse teste, que é o quê? Você comer na minha frente e eu ver Sim. que ficou tudo Você bem. faz no consultório ali, né, tem Numa clínica. sim. Você passou? Então você vai comer esse alimento como um remédio. Você Uhum. vai comer ali 2 a 3 vezes por semana, e aí daqui a 3 meses a gente sobe mais um degrauzinho nessa apresentação do alimento. E aí a gente vai para um alimento menos processado, vamos dizer assim. E a gente vai fazendo isso até chegar no alimento in natura, ou no caso Uhum. do ovo, não in natura, mas o ovo cozido, mexido. Uhum. Perfeito.